Eu tenho um sonho de que meus 4 filhos pequenos um dia viverão em uma nação onde não serão julgadas pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Se você não está entendendo nada no início desse vídeo, já vou te explicando que normalmente eu falo uma parte da frase que eu achei interessante do livro que eu li. Essa é mais uma resenha de livros e hoje eu vou falar de um livro que eu queria muito comprar e graças a Deus eu consegui. Eu tô falando desse livro do Dr. Martin Luther King Jr., Eu Tenho um Sonho. E essa frase que eu falei foi uma frase que ele fez no discurso do dia 28 de agosto de 1963. Foi uma frase do discurso dele, um dos discursos mais conhecidos, se não o mais conhecido, Eu Tenho um Sonho. Esse livro aqui é da editora HarperCollins Brasil. E ele é um livro muito bonito, como você pode ver, tem a foto do Dr. Martin Luther King aqui e o nome, né, do discurso. Aqui tem uma pequena introdução e no início tem a introdução da mulher que escreveu, né. Esse livro aqui, ele é pequeno, ele contém o início da capa preta e ele não contém imagens, tá, gente? Ele é completamente vazio de imagens. E ele é um livro, como eu falei, pequeno. Por quê? Porque isso daqui não é uma biografia dele, então é a biografia, a vida de Martin Luther King, mas sim é o discurso que ele falou, o discurso I Have a Dream, né? Eu tenho um sonho. Então é só esse discurso que tá aqui. Se você for comprar esse livro achando que é a autobiografia do Martin Luther King, não é a biografia dele, é só o discurso Eu Tenho um Sonho, é o discurso que ele falou em 28 de agosto de 1963. E é por isso que ele é curto. Ele tem 116 páginas e ele é bem curto, porque ele às vezes só tem umas frases bem pequenas. Nunca é a folha cheia, é sempre isso daqui. E ela é versão bilíngue, então tem inglês e português. Inglês e português. Inglês embaixo, português em cima. Então é um livro que eu consegui ler em menos de um dia, por ele ser bem curto. Mas é muito legal ver as ideias do Dr. Martin Luther King. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Ele morreu em 1968, infelizmente. Eu queria muito ter um livro do Dr. Martin Luther King, porque eu achava ele muito corajoso, né? Em um Estados Unidos racista, né? Como era naquela época. Ele levantou a voz dele e ele foi em frente, falando que ele queria a liberdade, que ele queria direitos iguais. Que era o mínimo, né? Porque eles eram seres humanos, mas eles eram discriminados simplesmente pela cor da sua pele. As pessoas se achavam superior às outras simplesmente porque a pele de um era branca e a da outra era uma cor negra. E Martin Luther King lutou veementemente até a sua morte para trazer igualdade de direitos para o povo dele. Só que infelizmente, né, ele morreu de uma forma muito trágica. Mas com certeza, se Martin Luther King tivesse chegado à presidência, ele teria feito tudo diferente. E hoje e sempre ele será lembrado como um grande homem que lutou pelos direitos do povo dele. Bem, tem uma frase aqui que eu gostei muito do Dr. Martin Luther King, que diz: Eu tenho um sonho de que um dia essa nação se elevará e viverá o verdadeiro significado deste credo. Consideramos como evidente essas verdades, que todos os homens foram criados iguais. É muito triste, né, saber que existe essa desigualdade tão grande, um ser humano discriminar o outro simplesmente pela cor da sua pele, sendo que somos todos iguais por dentro, temos os mesmos órgãos, nas nossas veias correm sangue, todos nós temos olhos, ouvidos, todos nós somos iguais, simplesmente algumas características como o cabelo, às vezes uma sobrancelha mais fina, mais grossa, a boca, o nariz, se diferem, mas somos todos da mesma espécie. E discriminamos uns aos outros por causa da cor da sua pele, por causa da sua classe social, por causa do grau de escolaridade, por causa do trabalho que um tem e o outro não tem. E Martin Luther King, ele lutava, e ele falava mesmo, que ele queria uma diferença. O que ele queria era justo, era um direito que tinha que ser dado a eles. Eles eram seres humanos e eles deveriam ser tratados como seres humanos, não deveriam ser tratados diferentes por causa da sua cor de pele. Mas infelizmente, e todo ser humano pensava e pensa assim. Tem uma desigualdade grande em várias categorias, né? Ou a cor de pele, a classe social, o tipo de casa, onde você mora e tal. É muito triste isso, né? Mas a história sobre Martin Luther King, esse foi um livro sobre o discurso que ele fez
Eu Tenho um Sonho, que só fala desse discurso, mas um dia eu ainda vou comprar uma biografia do Martin Luther King e vou ler ela e vou entender mais ainda o que ele pensava, né? O mundo, né, teve o grande prazer de conhecer Martin Luther King, só que infelizmente existem pessoas más que não suportam a ideia de igualdade e de alguém que quer os direitos básicos, que é ser respeitado como uma nação. É muito triste, mas ele, mesmo não conseguindo chegar à presidência, conseguiu fazer grandes mudanças na sociedade onde ele vivia, onde ele liderava, tenho certeza. E eu te aconselho a ler esse livro. Eu vou deixar ele aqui na descrição. Ele é um pouco mais caro, mas ele tem uma capa dura. O papel dele é muito bom e foi muito bem escrito. Aconselho você a comprar e a conhecer mais sobre este grande homem que foi Dr. Martin Luther King Jr.